A regra do jogo, se tem uma regra do jogo que eu preciso te contar logo de entrada, é que o melhor executor não será executivo. Então não adianta se afundar em cursos técnicos, especializações intermináveis, ou até mesmo fazer um MBA achando que esse é o critério de promoção, porque não é. O critério de promoção tem a ver com o seu comportamento, tem a ver com a forma como você se posiciona. Não é ficar parado. Você pode ter um currículo incrível, pesado, mas olha, no dia a dia ninguém lembra do seu currículo. As pessoas estão observando os seus movimentos, como você está se movimentando. E quando uma pessoa se movimenta? Uma pessoa se movimenta quando ela sabe o que vem pela frente. Por que isso? Eu vou trazer um pouco de neurociência aqui. O nosso cérebro não gosta de surpresas, não gosta de surpresas. Então se você vai lá e diz assim, ó, vamos fazer, onde vai dar isso? Não sei, mas vamos fazer, tua cabeça vai falar para você inconscientemente, não vai. Não vai porque é roubada. Não vai porque é perigoso. Nós nascemos com o instinto de sobrevivência e na intenção total e genuína de te proteger. Na verdade, a tua própria cabeça é neurociência, tá bom? A sua própria cabeça te trai. Então você passa a sabotar a sua carreira sem perceber. Aí você fala assim, não, eu não sei o que tem pela frente. O que vem? Insegurança, medo, dúvida. E o que acontece com a sua confiança? Ladeira abaixo. E eu quero falar desses dois elementos hoje. De você ter clareza da regra do jogo e você ter confiança para se movimentar. Porque é no movimento que a coisa acontece. Não é ficar parado esperando ou simplesmente ficar estudando sem fim. Não é fazer o seu trabalho com maestria. Não é entregar o melhor resultado só pelo resultado. Mas é gerar valor. É fazer a diferença. É se movimentar de forma executiva. É se posicionar de forma executiva. Porque a maneira como você se posiciona é a imagem que você transmite. E não é fazer de conta. Quem está comigo há mais tempo sabe. E eu ensino você a ser antes de ter. Então seja um executivo 30K mais antes de ter o cargo. Porque, mundo corporativo, segura mais uma regra aí. Mundo corporativo não é instituição de caridade, nem no terceiro setor. Ninguém vai te dar aumento, promoção, falar, tá aqui um salário acima de 30 mil, senta aqui nessa cadeira de diretor e vamos ver se você funciona. Isso não vai acontecer. É você que mostra que você é muito maior que o seu cargo, que a área, que a função, ao ponto de ficar impossível não te promover, você percebe? É essa a essência do jogo do mundo corporativo. Só que como fazer isso? Como se movimentar? Como se posicionar de forma executiva? Para isso acontecer, você precisa de confiança. Confiança. E olha, a gente rodou uma pesquisa com os alunos da Bússola Executiva. E se tem uma coisa recorrente que veio, é o seguinte, o que a Bússola te deu? Confiança. Hoje eu sei, eu tô no jogo, eu tô dentro, eu jogo o jogo que eu quiser, eu aceito a proposta de emprego ou eu não aceito porque eu sei o que eu tô fazendo, eu tô no controle da minha carreira. É sobre isso, é você no controle da sua carreira, é ser CEO da sua carreira, é sobre isso. Então você precisa, para você se movimentar, de clareza. Quem pode te dar essa clareza? Só quem fez o caminho completo. Então quando você tem uma alta direção, ou seja, uma posição de diretoria, essa pessoa pode te dar o caminho, que é o caminho que eu fiz. Eu conheço o caminho, eu fui da base até o topo, fui de assistente, aí depois fui para gerente, compradora, que ainda não era gerente, depois fui gerente, gerente sênior, diretora. Eu conheço esse caminho. Eu sei como ele funciona. Daqui de cima da montanha a gente olha e o caminho fica muito mais claro. Você fala, puxa vida, por que ninguém me mostrou? Que é a regra do jogo, é o caminho a ser percorrido, a rota do executivo 30K+, e não a rota do eterno executor. E quantas pessoas com potenciais que ficam paradas porque não sabem trilhar a rota do executivo 30K+. Então, se você sabe como a diretoria pensa, se você entende como funciona esse jogo, o que você leva para dentro da sua mente? Calma, tranquilidade, clareza, segurança, confiança. Porque se tem uma coisa que não pode faltar no executivo, é confiança. Confiança, confiança, autoestima protegida. É sobre isso. Um executivo, uma executiva de sucesso não é um profissional que chega e sofre, não sabe o que fazer, tem medo de cair. Não, isso não é um executivo imparável. Isso é alguém que tem um cargo, mas ainda precisa de ajuda para se tornar imparável. Porque quando você é imparável, quando você é promovido e continua sendo um talento dentro da sua empresa e para o seu mercado, é quando você é promovido e continua no radar da autoliderança como um profissional destacado que precisa ser cuidado, porque a empresa cuida de talento. A empresa cuida de talento. Eu quero que você seja cuidado pela sua empresa. Que a sua empresa queira fazer de você um executivo 30K+, para o mercado não vir te buscar. Ou seja, a empresa vai se virar para te segurar lá dentro. Porque você agora é um talento e o mercado vai vir te buscar.
Então, saber como a diretoria pensa é o que vai te dar confiança para fazer o quê? Realmente se conectar com a alta liderança. Para você ter voz. Porque para você ser promovido, você precisa ser visto. E como você é visto? Da forma como você se movimenta. Então, se eu me movimento, se eu me apresento, se eu me posiciono como uma executora eterna, o que eu vou receber todo dia? Demanda, demanda, demanda. Execução, execução, execução. E cada vez menos eu vou ter tempo, cada vez mais eu vou estar cansada, cada vez mais a minha confiança vai sendo destruída porque eu não vejo resposta ao meu esforço. Então eu faço e não saio do lugar. Por mais que eu me dedique, eu não consigo ter o reconhecimento, eu não sou valorizado. Tudo isso vai destruindo você por dentro, silenciosamente. Isso é uma armadilha corporativa e eu quero que você se livre dela. Não deixe a sua confiança ser abalada porque você não tem clareza de como jogar o jogo. E o que é fundamental? O que é fundamental você ter? E isso faz qualquer pessoa ficar imparável no mundo corporativo. É quando você aprende e aplica o ser antes de ter. E aí anota bem isso. O que é ser antes de ter? Pensar, falar, agir e entregar o seu trabalho de hoje como executivo, como executiva, independente do seu cargo atual. Isso é ser antes de ter. E quando eu falo de pensar, vamos detalhar o ser antes de ter, porque isso é regra do jogo e é importante. Quando eu falo de pensar, o que eu estou falando para você? Se você quer ser visto, percebido, valorizado, promovido na sua empresa ou no seu mercado, porque não necessariamente é na sua empresa, você pode receber uma proposta para ir para outros lugares, ou se você ainda está no momento que está buscando uma recolocação, você tem que ser esse profissional desejado. Então a forma como você pensa tem tudo a ver com a forma como você fala. O que é o pensar como um executivo? Lembra de você dizer pensar? São 4 coisas. Pensar, falar, agir e entregar. O que é pensar como executivo? Pensar como executivo. Quais são os elementos que estão aqui? Quando você pensa da mesma forma que o outro, você se conecta. Sabe por quê? Porque o ser humano gosta dos iguais.